Eu enterrei o machado na mesa de jantar da minha família, bem no centro do prato de bacalhau que minha mãe preparara com tanto carinho, e gritei que eles eram monstros disfarçados de sangue do meu sangue. Ninguém se mexeu, nem mesmo quando o sangue do meu punho ferido escorreu pelo cabo enferrujado, misturando-se ao azeite dourado do prato, porque, naquele momento, eu soube que a verdadeira traição não era a lâmina, mas o silêncio cúmplice que veio depois. E o pior, minha ex, aquela que eu amara como se fosse o sol de Lisboa nascendo sobre o Tejo, sorriu do outro lado da mesa, ao lado do meu irmão, enquanto eles assinavam os papéis que me roubavam tudo. Era uma noite de verão em Lisboa, daquelas em que o ar quente do Tejo se infiltra pelas janelas abertas do meu apartamento no Bairro Alto, carregando o som distante de fado e risadas de turistas. Eu me lembro do cheiro de jasmim misturado com o sal do rio, e do jeito como Maria, com seus cabelos negros ondulando como as ondas do Oceano Atlântico, se aninhava contra mim no sofá gasto, bebendo vinho tinto de uma garrafa que eu roubara da adega da família. Nós éramos inseparáveis, ou assim eu pensava. Eu, João Mendes, o filho mais velho de uma linhagem de comerciantes de vinho do Douro que se mudara para a capital em busca de glória, e ela, a filha de um pescador de Cascais, com olhos verdes que pareciam prometer o paraíso de Sintra. Tínhamos nós conhecido numa festa de São João, quando as fogueiras iluminavam a noite e o cheiro de sardinhas assadas enchia o ar. Ela rira da minha tentativa desajeitada de dançar arranjo folclórico, e eu a beijar ali mesmo, sob as estrelas, jurando que ela seria minha rainha. Mas o amor em Portugal não é como nos contos românticos que as avós contam às netas em tardes chuvosas no Alentejo. É cru, temperado com o azeite da realidade, e frequentemente azedo como o vinagre de um azeite rançoso. Minha família, os Mendes, era dona de uma pequena vinícola no Vale do Douro, herança do meu avô, que construíra tudo com mãos calejadas colhendo uvas sob o sol impiedoso. Eu crescera sonhando em expandir aquilo, vinhedos que se estendiam até ao horizonte, exportações para o mundo, um império que carregasse o nome da família com orgulho. Meu pai, um homem de poucas palavras, barba grisalha e olhos que viam através das mentiras como se fossem névoa matinal, me ensinara a podar as videiras com paciência, a esperar o momento certo para a colheita. O vinho bom não se faz com pressa, João, dizia ele, batendo na minha ombro com uma mão que cheirava a terra úmida. Minha mãe, com sua devoção católica e rosários pendurados na cozinha, era o coração da casa, cozia pastéis de nata que derretiam na boca e rezava pela nossa unidade como se fôssemos os apóstolos na última ceia. E havia o meu irmão, António, o caçula, sempre à sombra, com seu sorriso fácil e ambição que se escondia atrás de piadas. Ele era o favorito, o que estudara em Coimbra e voltara com ideias modernas de marketing digital para a vinícola. Eu amava, ou pelo menos achava que amava, irmãos em Portugal são como o vinho do Porto, envelhecem juntos, mas às vezes fermentam em segredo. Nós três, eu, Maria e António, formávamos um trio improvável, mas unido por jantares dominicais na casa dos meus pais em Alfama, onde o fado de Amália Rodrigues ecoava das velhas vitrolas e as conversas fluíam como o rio que cortava a cidade. O fim começou numa discussão banal, ou assim parecia. Maria e eu estávamos no meu apartamento, o suor do calor de julho coando nossas peles enquanto discutíamos sobre o futuro. Quero casar, João. Quero uma vida estável, não essa incerteza eterna da vinícola que mal paga as contas, disse ela, os olhos fixos no teto rachado. Eu ri, achando que era exagero, afinal, eu planejava propor no nosso aniversário, com um anel de ouro de ourique que comprara em segredo. Mas ela não riu. António entende isso. Ele tem planos, contatos em Lisboa. Ele vê o que eu mereço. As palavras caíram como pedras no Tejo, afundando devagar, mas pesadas. Eu a confrontei, gritei sobre lealdade, sobre os anos que passáramos construindo sonhos em noites de insonia. Ela partiu naquela noite, deixando para trás o perfume de lavanda e um vazio que ecoava como o sino da sé de Lisboa ao amanhecer. No dia seguinte, fui à casa dos meus pais, o coração apertado como uma rolha de cortiça mal extraída. Esperei encontrar consolo, abraços que cheirassem a bolo rei e conselhos sábios. Em vez disso, encontrei Maria sentada à mesa da cozinha, o braço de António ao redor dos seus ombros, e meus pais servindo chá como se fosse uma visita de cortesia. Ela nos contou tudo, filho, disse meu pai, a voz rouca como o vento no Douro. Você é impulsivo demais. A vinícola precisa de estabilidade, não de dramas. Minha mãe assentiu, os olhos baixos, murmurando algo sobre o bem da família. Eu congelei ali, no limiar da porta, sentindo o chão de azulejos frios subir até o peito.
Eles a abraçaram, a ela, a estranha que traíra o meu leito, enquanto eu, o filho que sangrara pela terra da família, era o vilão da história. Os dias seguintes foram um borrão de humilhação. Antônio, com sua eficiência calculada, assumiu o controle da vinícola, temporariamente, disseram, mas eu sabia que era para sempre. Ele transferiu ações, reestruturou contratos, usando o nome da família como se fosse seu por direito divino. Maria, agora noiva dele, postava fotos nas redes sociais, eles em piqueniques no Parque Eduardo VII, brindando com garrafas da nossa safra, legendas sobre um novo começo. Meus amigos, aqueles que eu pensara leais como os cães de caça alentejanos, começaram a me irritar nas tascas do chiado. É complicado, João, diziam, virando o rosto para o copo de ginginha. E a família? A família Mendes fechou as portas para mim. Você precisa de tempo para refletir, escreveu minha mãe numa carta, o papel perfumado com essência de laranja, como se palavras pudessem curar a faca cravada no meu peito. Eu me afundei no apartamento, as paredes e quando com o silêncio que Maria deixara. Bebia vinho barato de supermercado, não o nosso néctar precioso, e revivia cada momento, o jeito como ela ria das minhas piadas ruins, o toque das suas mãos nas minhas durante as caminhadas pelo castelo de São Jorge. Mas o ódio crescia, lento e vinoso, fermentando nas noites insones. Não era só por ela, era pela traição que corroía as raízes da minha existência. Como podia a família, que me ensinara o valor do sangue, escolher o sangue alheio sobre o meu? Como podia Antônio, meu irmão de berço, roubar não só a mulher, mas o legado que eu suara para construir? Foi numa manhã de outono, com as folhas das castanheiras caindo como confetes melancólicos na Praça do Comércio, que decidi. Eu não choraria mais. Eu reconstruiria, mas não para perdoar, para destruir. O plano veio como uma revelação no fado, sutil, doloroso, inescapável. Comecei devagar, fingindo aceitação. Liguei para minha mãe, a voz trêmula de falsa emoção. Eu entendo agora, mamã. Vamos nos ver no Natal. Ela chorou ao telefone, aliviada, convidando-me para o jantar familiar. Mas enquanto eu planejava o menu da vingança, meu coração batia com a frieza de um inverno no Gerês. Eles tomaram o que era meu, eu tomaria as suas almas, pedaço por pedaço, até que o último gole de vinho na garganta deles soubesse a fel. O Natal em Alfama é um espetáculo de luzes e tradições, com as ruas estreitas enfeitadas por guirlandas de loureiro e o ar carregado do aroma de rabanadas fritas no azeite. Eu cheguei à casa dos meus pais com um sorriso colado no rosto, como uma máscara de comédia grega, carregando uma garrafa de Porto envelhecido, a última da reserva do avô, que eu guardara para um momento especial. Para a família, disse, entregando-a ao meu pai, cujos olhos se iluminaram como as luzes piscantes na janela. Maria estava lá, é claro, com um vestido vermelho que realçava as curvas que eu outrora traçara com os dedos, e Antônio ao seu lado, o braço possessivo na cintura dela, como se ela fosse um troféu de uma tourada em campo pequeno. O jantar foi um ritual meticuloso, o bacalhau cozido na perfeição pela minha mãe, as azeitonas pretas do Alentejo, o vinho fluindo como o Tejo em maré alta. Conversamos sobre trivialidades, o tempo ameno para a época, os turistas lutando o elétrico 28, os planos de expansão da vinícola. Antônio discorria com entusiasmo sobre um novo contrato com importadores franceses, seus olhos brilhando com a ambição que eu reconhecera tarde demais. Graças a Maria, que me ajudou com as ideias de branding, disse ele, beijando a mão dela. Ela curou, um rubor que eu sabia ser calculado, e lançou-me um olhar rápido, uma mistura de pena e triunfo que me fez apertar o garfo até os nós dos dedos embranquecerem. Eu ri, alto e forçado, erguendo a taça. Ao futuro. Que ele seja doce como o nosso vinho. Brindamos, e enquanto o líquido escuro tocava meus lábios, eu via as rachaduras na fachada deles. Minha mãe, sempre a pacificadora, perguntou sobre meus planos. Estou bem, mamã. Trabalhando em consultoria freelance. Nada como o império de Antônio, mas suficiente para sobreviver. Mentira, é claro. Eu passara os meses anteriores em noites febris, estudando os livros contábeis da vinícola que roubara de um antigo contato na adega. Descobrira irregularidades, faturas infladas, desvios para contas offshore em Andorra, assinaturas de Antônio em tudo. Não era roubo descarado, mas erosão lenta, como o Douro esculpindo vales ao longo de séculos. E Maria? Ela assinara como consultora, seu nome elegante em tinta preta traindo a cumplicidade.
Após o jantar, enquanto a família se reunia na sala para o aquecimento do tronco na lareira, tradição que remonta aos invernos rigorosos do Minho, eu me desculpei para o quintal. O ar frio de dezembro mordia a pele, e as estrelas pareciam olhos acusadores sobre os telhados de telha vermelha. Liguei para um antigo amigo, um advogado de Coimbra chamado Rui, que devia favores de noites de farra em bares escondidos. Preciso de provas irrefutáveis, sussurrei, o vapor do hálito misturando-se à névoa. Ele prometeu cavar fundo, usando contatos na autoridade tributária. Mas o plano ia além da lei, era psicológico, um veneno lento que corroeria a confiança que eles tanto prezavam. Voltei para dentro, encontrando Maria sozinha na cozinha, lavando pratos com a eficiência de quem se instalara como dona da casa. João, disse ela, sem se virar, a voz baixa como o murmúrio de uma fonte em Belém. Você parece diferente. Eu me aproximei, o cheiro de sabão de louro preenchendo o espaço entre nós. Diferente. Talvez mais claro, Maria. Vejo as coisas como são agora. Toquei seu ombro levemente, sentindo-a enrijecer. Você acha que ganhou? Que o amor da família apaga o que fizemos? Ela se virou, os olhos verdes faiscando à luz da lâmpada nua. Não foi sobre ganhar, João. Foi sobre sobreviver. Você era um sonho bonito, mas sonhos não pagam contas. Suas palavras foram como um tapa, mas eu sorri, um sorriso que não chegava aos olhos. Sonhos podem se tornar pesadelos, minha querida. E eu sou bom em acordar as pessoas. Saí dali, deixando-a com a espuma nas mãos e uma dúvida plantada no peito. Naquela noite, deitado no quarto de hóspedes que cheirava a mofo e memórias de infância, eu tracei o mapa da vingança em minha mente. Primeiro, isolar António, espalhar rumores sutis entre os fornecedores do Douro, questionando sua integridade financeira. Depois, minar Maria, contatos com seu pai em Cascais, sussurrando sobre o noivo instável. E a família? Eles seriam o clímax, forçados a escolher entre o legado e a verdade que eu revelaria. Os meses seguintes foram uma dança de sombras. Eu me infiltrei de volta na vinícola como consultor externo, uma ironia que António engoliu com orgulho. Viajava para o Douro, o trem serpenteando pelas encostas verdejantes, onde as videiras dormiam no inverno. Ali, conversei com os trabalhadores, homens de rostos enrugados como cascas de sobreiro, que me contavam histórias de pagamentos atrasados e promessas quebradas. O Sr. António mudou, patrão João, murmurou um deles, José, enquanto podávamos ramos secos sob um céu de chumbo. Antes, era família, agora, é negócio. Eu assentia, plantando sementes de descontentamento, prometendo justiça quando o tempo chegasse. Em Lisboa, Rui entregou o primeiro dossiê, imãs trocados entre António e um corretor em Madrid, desviando lucros para uma conta conjunta com Maria. Não era crime capital, mas o suficiente para escândalo nas páginas do Jornal de Notícias. Eu guardei aquilo como um as na manga, esperando o momento. Enquanto isso, o noivado deles florescia publicamente, um anúncio no Correio da Manhã, fotos de um jantar no bairro Alto com celebridades locais. Eu lia tudo no meu apartamento vazio, o vinho agora um companheiro amargo, e sentia o ódio se transformar em algo mais puro, determinação, afiada como uma faca de cozinha minhota. Uma noite, numa tasca escondida numa oraria, encontrei um aliado inesperado, a prima de Maria, Sofia, uma artista de rua com tatuagens de azulejos portugueses e olhos que viam além das máscaras. Ela me abordou, um copo de aguardente na mão. Maria não é quem você pensa, João. Ela sempre quis mais do que Cascais podia dar. Conversamos até o amanhecer, o fado de Marisa lamentando nos alto-falantes. Sofia revelou cartas antigas, confissões de Maria sobre ambições que eu ignorara. Use isso, disse ela, mas cuidado, a vingança come a alma. Eu ri, seco. Minha alma já foi devorada, Sofia. Agora, é hora de eles provarem o gosto. O plano ganhava forma, camada por camada, como um empadão de galinha assando no forno. Eu enviava mensagens anônimas para os fornecedores, documentos falsos mas plausíveis sugerindo falência iminente. António começou a soar, seus e-mails para mim cheios de urgência, irmão, precisamos conversar sobre os números. Eu respondia com calma, claro, António. Tudo pelo bem da família. Maria, por sua vez, ligava esporadicamente, a voz tingida de preocupação. Você está bem?
Parece distante. Eu imaginava seu rosto, outrora tão familiar, agora uma máscara de arrependimento fabricado. Estou ótimo, Maria. Construindo algo novo. Você deveria experimentar. A tensão crescia como uma tempestade no Atlântico, nuvens se acumulando sobre o Tejo. Meus pais, alheios, convidavam-me para missas na Basílica da Estrela, rezando por reconciliação. Eu ia, ajoelhava-me no banco de madeira polida, e sussurrava preces invertidas, não por perdão, mas por força para o que viria. O Natal passara, mas o verdadeiro julgamento estava próximo, a vindima da primavera, quando os frutos da traição seriam colhidos em amargura. A primavera irrompeu no Douro como uma amante impaciente, as encostas florescendo em tons de verde esmeralda e branco das amendoeiras, o ar perfumado com o primeiro brotar das uvas. Eu viajava para lá semanalmente agora, o carro alugado serpenteando pelas curvas estreitas da N222, o rio abaixo brilhando como uma fita de safira sob o sol. A vinícola Mendes parecia intocada à distância, as adegas de pedra centenárias, os barris de carvalho empilhados como sentinelas, mas de perto, as fissuras eram evidentes. Os trabalhadores murmuravam em grupos, olhares desconfiados para António, que andava de um lado para o outro como um toureiro nervoso antes da pega. Eu o confrontava em particular, no escritório que outrora fora meu, com paredes forradas de fotos antigas, o avô colhendo uvas em 1950, meu pai assinando o primeiro contrato de exportação. Os números não batem, irmão, disse eu, deslizando uma planilha falsificada sobre a mesa de mogno. Seus olhos, castanhos como os meus mas sem a profundidade da dor, se arregalaram. O que é isso? Uma brincadeira. Eu me inclinei para a frente, o cheiro de tinta fresca misturando-se ao mosto fermentando ao fundo. Não é brincadeira, António. É realidade. Seus investimentos em Andorra estão sangrando a empresa. Os fornecedores estão nervosos. Ele empalideceu, o suor perlando a testa como orvalho nas folhas. Você está mentindo. Isso é vingança por Maria. Eu sorri, lento. Vingança. Não, irmão. É sobrevivência. A mesma que você pregou para ela. Ele saiu furioso, batendo a porta, e eu fiquei ali, o coração martelando com uma euforia sombria. O plano funcionava, a dúvida era o primeiro veneno, corroendo a confiança como ácido no carvalho. Naquela noite, no hotelzinho de Pinhão, com vista para os terraços vinícolas, recebi uma mensagem de Rui, provas reais encontradas. Desvios de 200 mil euros. Quer processar? Ainda não, respondi. O escândalo viria no momento certo, quando doesse mais. De volta a Lisboa, Maria me esperava num café no Cais do Sodré, o lugar onde nos beijáramos pela primeira vez, com o bulício dos bondes e o cheiro de pastéis de bacalhau frito. Ela parecia cansada, olheiras como sombras sob os olhos verdes, o anel de noivado brilhando como uma acusação no dedo. António está paranoico, João. Diz que você está sabotando tudo. Eu tomei um gole de galão, o café forte amargando a língua. E você acredita nele? Depois de tudo. Ela baixou o olhar para a xícara, traçando o padrão de azulejo na mesa. Eu acredito no que vejo. Você mudou. Esse ódio. Não é você. Ri baixinho, um som que ecoou como o fado de um cantor de rua próximo. Você me mudou, Maria. Vocês todos mudaram. Mas eu vou consertar isso, de um jeito ou de outro. Ela tocou minha mão, um gesto que outrora acendia fogos, agora só gelado. Ainda te amo, de certa forma. Podemos ser amigos. Retirei a mão devagar, sentindo a pele formigar com memórias indesejadas. Amigos? Como Judas na Semana Santa. Não, Maria. Eu prefiro inimigos honestos. Saí dali, o sol da tarde batendo nas fachadas ocre, e caminhei até ao Tejo, jogando uma pedra na água para ver as ondulações se espalharem, como o caos que eu tecia. Em casa, Sofia me visitou, trazendo um quadro que pintara, uma videira retorcida, raízes entrelaçadas em forma de corações partidos, tons de vermelho sangue e verde enferrujado. Para te lembrar que a arte cura, disse ela, mas seus olhos diziam o oposto. Conversamos até tarde, vindo do Alentejo fluindo, e ela revelou mais. Maria tivera um caso antes de mim, com um homem casado em Setúbal, e usara o noivado com António para apagar o passado.
Ela coleta homens como conchas na praia de Ericeira, riu Sofia, amarga. Eu absorvi aquilo, adicionando à tapeçaria da destruição. Naquela noite, enviei o primeiro e-mail anónimo para o pai de Maria, um link para fotos antigas, sugestões veladas de que a filha não era a santa que ele imaginava. Meus pais, alheios ao furacão se formando, insistiam em jantares semanais. Num deles, na varanda com vista para o castelo, minha mãe serviu cozida à portuguesa, o vapor subindo como fantasmas. Estamos preocupados contigo, filho, disse ela, a cruz de prata balançando no peito. Meu pai assentiu, mastigando devagar. A família é tudo, João. Volta para nós. Eu olhei para eles, os rostos envelhecidos pelo tempo e pela culpa não admitida, e senti uma pontada, não de amor, mas de pena pelo que viria. Eu voltei, não voltei. Mas e se a família não for mais o que era? A pergunta pairou no ar, pesada como uma do cachimbo do meu pai. António explodiu dias depois, aparecendo no meu apartamento sem aviso, o rosto vermelho como o vinho tinto. Pare com isso, João. Os fornecedores estão cancelando contratos. É você, admita. Ele avançou, as mãos cerradas, mas eu me mantive calmo, bloqueando a porta. Provas, irmão. Mostre-me provas, e eu paro. Ele cuspiu insultos, traidor, ciumento, fracassado, e partiu, deixando o eco da porta batida. Mas eu via o pânico em seus olhos, o primeiro gosto da derrota. O clímax da primavera veio na vindima antecipada, um ritual sagrado no Douro. Eu me juntei a eles, colhendo uvas sob o sol escaldante, as mãos sujas de suco púrpura. Maria estava lá, rindo forçada enquanto pisava as uvas no lagar, o vestido salpicado de manchas. António gritava ordens, suando profusamente. Meus pais observavam de longe, orgulhosos da unidade restaurada. Mas enquanto eu esmagava os cachos, imaginava suas vidas como aquelas uvas, maduras por fora, podres por dentro, prestes a serem prensadas até a última gota. Naquela noite, no banquete da colheita, mesas ao ar livre com queijos da Serra da Estrela e broa de milho, Rui ligou. Está pronto. O dossiê completo. Publique quando quiser. Eu desliguei, olhando para a família reunida, brindando à safra. A família, ecoaram eles. Eu ergui a taça, os lábios curvados. À verdade. A tempestade estava prestes a desabar, e eu seria o raio que a iluminaria. O verão voltou a Lisboa com fúria, o asfalto do Rossio ondulando no calor, o Tejo um espelho de mercúrio sob o sol implacável. Eu me movia como um fantasma pela cidade, frequentando bibliotecas no Chiado para pesquisar leis de herança e psicologia da culpa, livros empoeirados de Freud ao lado de tratados sobre direito português, páginas marcadas com notas febris. O plano evoluíra, não bastava expor os desvios financeiros, eu queria que eles se desfizessem por dentro, que a traição se tornasse uma ferida aberta, infeccionada pelo remorso. Sofia tornara-se minha confidente, nossas noites em bares de fado no bairro alto cheias de confissões sussurradas entre canções de perda e redenção. Você está brincando com fogo, João, disse ela uma noite, enquanto Amália ecoava gaivota nos alto-falantes rachados. Seu dedo traçava padrões invisíveis na mesa pegajosa. E se o fogo te consumir? Eu bebi um gole de moscatel, o doce mascarando o amargor. Já fui consumido, Sofia. Isso é renascimento. Ela balançou a cabeça, os cabelos tingidos de Ana caindo como cachoeiras, mas ficou, talvez por curiosidade, talvez por um fascínio mórbido pelo abismo que eu escalava. O primeiro golpe caiu em agosto, durante as festas de São Bartolomeu dos Mártires. Enviei o dossiê anónimo para o Jornal de Notícias, escândalo na Vinícola Mendes, desvios e segredos familiares. Não era tudo, apenas o suficiente para insinuar, com documentos redigidos para parecerem autênticos. As manchetes explodiram como fogos de artifício na noite de Santo António, repórteres acampando na porta da vinícola, acionistas furiosos ligando para António. Ele me telefonou em pânico, a voz trêmula como um noviço na confissão. João, por Deus, se for você. Ajude-me. A família está ruindo. Ri no escuro do meu apartamento, a luz da tela refletindo nos olhos. Família. Você se lembra do que isso significa, irmão? Comece confessando para Maria. Ou para o padre na Sé. Maria veio sozinha dias depois, batendo na porta às 2 da manhã,
o rosto inchado de choro, o batom borrado como sangue seco. É verdade. Os desvios. Ela entrou, tropeçando no tapete poído, e desabou no sofá. Eu me sentei ao lado, mas distante, como um confessor relutante. Pergunta ele, Maria. Mas acho que você já sabia. Ela negou, soluçando, as mãos tremendo enquanto acendia um cigarro, vício que eu a ajudara a largar anos antes. Eu pensei que era só ambicioso. Para nós, para o futuro. As palavras saíram entre golfadas de fumaça, o quarto enchendo-se de cinzas e mentiras. Eu a deixei falar, absorvendo a fraqueza, e então soltei a bomba, e o caso em Setúbal. Seu pai sabe. Seus olhos se arregalaram, o cigarro caindo no chão. Como? Segredos têm asas em Portugal, Maria. Voam devagar, mas chegam. Ela partiu ao amanhecer, uma sombra de si mesma, e eu senti o primeiro gosto verdadeiro da vitória, não doce, mas ácido, como vinagre de xerez. Meus pais ligaram naquela tarde, a voz da minha mãe quebrada pelo choro. O que está acontecendo, João? A vinícola. A polícia veio. Meu pai ao fundo, murmurando orações. Venha para casa, filho. Precisamos de você. Fui, mas não como o pródigo retornando, como o juiz presidindo o tribunal. Na sala de Alfama, com os azulejos testemunhando séculos de dramas, sentei-me à cabeceira da mesa. Vocês escolheram, pais. Apoiaram a traição, roubaram meu lugar. Agora, colham o que plantaram. António chegou horas depois, algemado em espírito se não em ferro, o rosto cavado pela insonia. Eu fiz pelos nós, João. Para dar a Maria o que você não podia. Briguei com ele, não com punhos, mas com palavras afiadas como facas de ourives. Pelos nós. Ou pela ganância que sempre invejou meu lugar como primogênito. Revelamos tudo ali, os desvios, o caso de Maria, as assinaturas cúmplices. Minha mãe desmaiou, o terço caindo no chão com um tilintar profano. Meu pai, estoico, apenas baixou a cabeça, lágrimas escorrendo na barba. Perdão, filho. Cegos pelo amor. Mas o perdão não era o plano. Naquela semana, contratei Rui para processar, não só António, mas a família inteira por conivência. A vinícola foi congelada, os barris selados como tumbas. Maria fugiu para Cascais, o pai a recebendo com portas trancadas após minhas dicas anônimas. António afundou em depressão, bebendo sozinho nas adegas vazias, sussurrando desculpas para as sombras. Eu os visitava esporadicamente, trazendo comida ou palavras vazias, mas sempre plantando mais dúvida. E se o escândalo vazar para a imprensa internacional, ou Maria está falando com advogados, António? Sofia me alertava, isso não é justiça, é tortura. Mas eu via nos olhos dela o brilho da cumplicidade, o artista fascinado pelo caos. Juntos, passeávamos pelo Jardim da Estrela, sob as árvores centenárias, e eu confessava os pesadelos, o avô me visitando, acusando-me de manchar o nome Mendes. Ele entenderia, dizia ela, tocando minha mão. A dor forja homens. Nosso beijo veio numa tarde chuvosa, molhada e urgente, como se o céu de Lisboa chorasse por mim. Mas era paliativo, o ódio ainda queimava, alimentando o fogo. O outono trouxe o julgamento preliminar no Tribunal de Lisboa, um prédio austero de pedra com ecos da Revolução dos Cravos. António Depos, a voz falhando, admitindo os desvios como erros de juventude. Maria testemunhou via vídeo, pálida contra o fundo azul do mar de Cascais, jurando inocência. Meus pais sentaram-se na plateia, encolhidos como folhas secas. Eu não falava, deixava os fatos cortarem. O juiz, um homem de Setúbal com sotaque sulista, ordenou restituição e multas, mas o dano era irreversível, a vinícola eloada, o nome Mendes sinônimo de escândalo nas tabloides. Na saída, António me confrontou no corredor frio. Você venceu, irmão. Mas a que custo? Toquei seu ombro, sentindo os ossos proeminentes sob a camisa. Ao custo da ilusão que vocês me venderam. Agora, vivam com a verdade. Ele chorou então, um choro gutural como o lamento de um gaita de foles no Minho, e eu parti, o coração pesado mas não quebrado. O veneno se espalhava, e o inverno se aproximava, prometendo geada para as raízes expostas.
O inverno de 2025 caiu sobre Portugal como um manto de silêncio, nevascas raras no Gerês e quando a frieza no meu peito. A vinícola fora vendida para um consórcio de Porto, os novos donos arrancando as videiras antigas para plantar monoculturas modernas, um sacrilégio que meu avô giraria no túmulo. Eu comprara uma pequena parcela com o dinheiro da indenização, um vinhedo esquecido nas margens do Douro, onde plantava uvas selvagens, não por lucro, mas por catarse. O trabalho manual, podar, cavar, suar sob o vento cortante, era terapia bruta, cada golpe da enxada exorcizando fantasmas. António se mudara para um apartamento modesto em Gaia, atravessando a ponte Dom Luís I diariamente para empregos precários em adegas rivais. Ele me evitava, mas eu o via nas notícias locais, ex-dono da Mendes luta para se reerguer. Maria voltara para Cascais, trabalhando como guia turística, seu sorriso profissional escondendo as rugas precoces. Seus posts nas redes eram esporádicos, fotos do mar agitado, legendas sobre reinícios, mas Sofia me contava os detalhes: depressão, terapia, um aborto espontâneo que ninguém comentava. Meus pais envelheceram 10 anos em meses, minha mãe, outrora robusta como uma sobreira, agora frágil, frequentando a igreja de São Vicente de Fora com rosários triplicados. Meu pai vendia vinhos em mercados de rua no Bolhão, o orgulho engolido pelo silêncio. Eu os perdoava em partes, em visitas relutantes. Num domingo de advento, levei pastéis de nata da pastelaria de Belém para a casa em Alfama. Minha mãe abraçou-me fraco, cheirando a incenso e tristeza. Você nos salvou, João. Mesmo na dor. Não corrigi, deixei a mentira pairar, doce como o creme. Mas à noite, sozinho, o vazio uivava, vingança não preenchia o buraco, só o alastrava. Sofia se tornara âncora, nossas noites em ateliê dela cheias de vinho e corpos entrelaçados, mas eu via a dúvida em seus olhos: isso te faz feliz? E respondia com beijos, adiando a resposta. O golpe final veio em janeiro, durante a Epifania. Convidei-os todos para um retiro familiar, na minha nova propriedade no Douro, uma armadilha disfarçada de reconciliação. O trem para Régua chacoalhava como memórias, e eu os esperava na estação, o ar gelado mordendo as bochechas. Chegaram juntos, um comboio de fantasmas, António magro, Maria com um casaco emprestado, meus pais apoiando-se um no outro. Para curar, disse eu, guiando-os pela estrada sinuosa até a casa de pedra, lareira crepitando com lenha de oliveira. O jantar foi tenso, coelho a caçador, vinho da minha safra experimental, tinta encorpado, com notas de amargor e ferro. Conversamos superficialmente, o tempo, a política de Costa, os turistas no Porto. Então, após a sobremesa de arroz doce, revelei o altar, uma pilha de cartas, fotos, gravações. Isto é o fim da mentira, anunciei, a voz e quando nas vigas baixas. As confissões de Maria, os e-mails de António, até anotações da minha mãe justificando o apoio à nora por piedade. Eles choraram, negaram, imploraram. António caiu de joelhos: me perdoa, irmão. Eu era fraco. Maria soluçou: eu te amava, mas o medo venceu. Meus pais se abraçaram, murmurando: culpa nossa. Eu os forcei a assinar, renúncia total a qualquer reivindicação, uma carta coletiva admitindo a traição, e promessas de silêncio eterno. Não pela lei, mas pela alma, um pacto de sangue simbólico, cortando as palmas com uma faca de poda. O sangue misturou-se ao vinho restante, um brinde macabro à família renovada. Eles partiram ao amanhecer, quebrados mas livres, o trem levando-os de volta à vida. Sozinho, o Douro se estendia como um ferimento cicatrizando, e eu chorei pela primeira vez em anos, não de raiva, mas de exaustão. A vingança fora lógica, gaiola por gaiola, mas o preço era a humanidade que restava. A primavera de 2026 floresceu tardia no Douro, as uvas brotando teimosas apesar das geadas tardias, um espelho da minha própria ressurreição. O vinhedo prosperava modestamente, exportações pequenas para enófilos em Lisboa e Porto, rótulos com o meu nome solitário, menos solitário, um tinto robusto que conquistava paladares com sua profundidade amarga. Eu me tornara uma figura local, o homem que renasceu das cinzas, sussurrado em tascas de peso da régua como lendas de mouros encantados. António reaparecera esporadicamente, um estranho na minha vida, casara-se com uma viúva de Vila Real, pai de gêmeos que eu via em fotos enviadas por minha mãe. Ele escrevia cartas, não de desculpa, mas de paz: encontrei Deus no silêncio das adegas, irmão. Maria sumira para o sul,
rumores de um emprego em Faro guiando tours ecológicos, seu pai me contatando uma vez para agradecer pela verdade dura que salvou a filha. Meus pais visitavam no verão, trazendo queijos e histórias, o tempo suavizando as arestas. Minha mãe ria de novo, plantando flores no meu jardim. Meu pai provava os vinhos, assentindo com orgulho contido. Você construiu algo puro, João. Sem sombras. Sofia ficara, nossa união florescendo como as amendoeiras. Ela pintava rótulos para minhas garrafas, quadros de videiras entrelaçadas em corações partidos, vendidos em galerias do Porto. Casamo-nos numa cerimônia simples na Capela de Lamego, sob os azulejos barrocos, com o Douro como testemunha. Não por vingança, mas por vida, juramos, o anel dela forjado de ouro do Tejo. Mas nas noites quietas, quando o rio murmurava segredos, eu acordava suando, revivendo o sangue no vinho, os olhares quebrados. Foi necessário? Perguntava-me no espelho rachado. A resposta variava, sim, para sobreviver, não, pois o custo roubara pedaços de mim. Anos se passaram como safras. 2027 trouxe uma medalha de ouro no vinho de Portugal. 2028 um neto que meu pai embalava com mãos trêmulas. António veio ao batizado em Lisboa, um abraço desajeitado selando o perdão tácito. Maria enviou uma carta de Faro, encontrei paz no mar. Obrigada por me forçar a vê-la. Eu a queimei na lareira, as chamas dançando como fantasmas libertos. Agora, aos 35, caminho pelas encostas ao pôr do sol, o Tejo distante um lembrete de raízes. A família não é mais sangue, mas escolha, Sofia, o filho por vir, os trabalhadores leais que chamam, patrão, com afeto genuíno. O ódio fora um vinho jovem, efervescente e volátil, o tempo o envelheceu em sabedoria, equilibrado com notas de graça. Mas em noites de tempestade, quando o vento uiva como fado esquecido, eu me pergunto, a vingança cura ou apenas transfere a ferida? Em Portugal, onde o passado é azulejo eterno nas paredes, eu escolho viver, não esquecendo, mas perdoando o suficiente para colher o amanhã. E se o machado ainda enterra na mesa da memória, que sirva de lição, o verdadeiro legado não é videiras ou ouro, mas a força de se erguer das cinzas, inteiros.